capítulo de número 7. Essa mensagem de Deus que eu tenho no meu coração nessa noite é uma mensagem até um pouco difícil de pregar. Que ela vai mexer conosco. Uma coisa que não podemos de forma nenhuma ter como exemplo em nossas vidas. Capítulo 7 do livro de Josué vai falar de uma derrota que o povo de Israel sofreu diante de um exército insignificante, e o motivo era um só: pecado escondido na congregação. E isso trouxe um prejuízo enorme. Eu vou ler apenas o versículo de número 7, que diz assim: e disse Josué: ó Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos, continuaríamos como ficamos, da além do Jordão. O Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Verso 9. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então que ficará o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto, que ele tinha ordenado, até tomaram dos anátimas, e também furtaram, e também meteram, e até debaixo das suas bagagens o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, e viraram as costas diante dos seus inimigos, porque estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigares o anátema do meio de vós. Amém? Eu não sei nem por que eu estou pregando esta palavra aqui. Não estava no meu coração, eu vim pregar aqui nessa noite esse texto. Mas eu quero ser obediente à voz de Deus. E eu tenho sempre dito: nós não temos nenhuma pretensão de trazer uma mensagem aqui que agrade ao meu coração e o coração de alguém, ou que alguém aplaude e que venha massagear o ego. Nosso objetivo aqui, o objetivo de Deus, é trazer mensagens pensantes, que nós possamos pensar que o pecado vai nos trazer problemas graves em nossas vidas. Senhor nosso Deus, obrigado. Fala conosco, fala com teu povo. O Senhor não nos reuniu aqui em vão. Se o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, é com propósito, não só de ouvir hinos maravilhosos e cantarmos louvores ao Senhor, como é bom, mas também para ouvir a sua palavra de instrução. Sê conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu quero colocar um tema aqui, dizendo, o tema com esta mensagem é: o pecado dentro da congregação traz prejuízos enormes. E isso trouxe, esse episódio aqui, especificamente esse texto,
Primeira coisa, vai mostrar uma frustração do líder, Josué. Josué tinha acabado de vencer. Se você virar a página aí um pouquinho, você vai encontrar no capítulo 6 uma grande vitória de Israel. E uma grande vitória sobre uma cidade que até aí era intransponível, Jericó. Jericó já tinha sido tentadas várias vezes, alguns exércitos já tinham tentado derrubar Jericó, invadir a cidade de Jericó, mas ninguém conseguia diante da fortaleza que era a cidade de Jericó. Era uma cidade que, segundo a história, tinha um muro mais ou menos de 15 metros de largura, passava 3, 4 carros juntos, em uma altura, para a época, considerado intransponível. Mas diante do poder de Deus, Israel foi vencedor diante daquele grande exército. Mas logo diante, você vira a página e você vai encontrar no capítulo 7, esse mesmo exército que derruba muro, que faz muro cair com toque de trombeta, está agora diante de uma derrota. E o líder foi buscar solução. O líder foi buscar uma solução. E a oração de Josué é uma oração interrogatória. Ele vai interrogar a Deus. Ele vai perguntar para Deus o porquê disto ter acontecido. O porquê dessa derrota. Como que eles venceram Jericó? E agora, diante de um exército menor, insignificante diante do tamanho do exército de Jericó, da grande vitória que eles tinham tido, e o porquê agora dessa derrota? E Josué vai buscar uma resposta em Deus. Ele está orando, mas ele está fazendo uma oração com um coração frustrado, de uma pessoa que não estava entendendo o porquê daquilo, dessa derrota eminente. Porque a certeza da vitória de Josué era tão grande que ele manda espiar uma cidade chamada Ai, que era uma cidade perto de Jericó. E alguém disse: olha, lá tem um exércitozinho lá, pequeno, sem muito armamento, manda aí uns 3.000 homens que resolve o problema lá. Eles estavam vivendo uma alegria instantânea da derrota, da grande vitória que eles tiveram sobre Jericó. Os soldados estavam furiosos, ainda estavam bem com aquela lá, não, nós vencemos aí, para que mandar? Descansa o povo aí, dê uma folga para os soldados aí, manda esses mais fraquinhos para lá, não precisa de muito, não. Eles estavam no ápice da vitória. E diante disso, eles podem ter esquecido de que a vitória não é nossa. A vitória é de Deus. Eles esqueceram que Israel não vencia não pela força da arma, que Israel não vencia pela força do braço, até mesmo porque Israel não era um povo preparado para a guerra. Eles não tiveram preparação de guerra. Eles eram andarilho no deserto.
Eles não tinham a estratégia de guerra. Eles venciam não pela força do braço, nem dos seus armamentos, mas eles venciam porque o Senhor estava com eles. O braço forte do Senhor. O Senhor levantava a sua bandeira. E Israel era vencedor. Eles esqueceram de que a grande vitória, o grande sucesso que eles tiveram em vencer Jericó, é porque Deus estava na frente. Era Deus que estava comandando. Mas, diante dessa situação, diante do problema existencial do momento, Josué não entende o porquê da derrota. Porque Deus tinha dito que na vitória que eles iam obter sobre Jericó, eles tinham que observar algumas coisas. Jericó é uma cidade debaixo de maldição. Cada vez que você encontrar a palavra Jericó na Bíblia, você tem que relacionar Jericó com maldição. Cada vez que você encontra uma palavra de escravidão na Bíblia, você tem que ligar esta palavra a Egito. Jericó estava debaixo de uma maldição. Era uma cidade maldiçoada. Porque não é o diabo que maldiçoa, quem maldiçoa é Deus. Deus abençoa os obedientes, mas também maldiçoa os desobedientes. Não é o diabo não tem poder nem para amaldiçoar, porque para ele amaldiçoar ele tem que pedir permissão a Deus. Agora Deus é soberano para também amaldiçoar. E Deus tinha dito para Josué que o seu exército teria que vencer. E quando vencesse a Jericó, eles não podiam pegar nada daquela cidade. Nada. Porque toda Jericó, tanto as pessoas, como todos os bens, todos os materiais de ouro, de prata ou de bronze, que tivessem dentro daquela cidade, estava debaixo de uma maldição. E que eles não podiam de forma nenhuma subtrair nada daquela cidade. Nada podia ser subtraído. Por mais que aquilo fosse bonito, fosse agradável, ou tivesse valor, nada podia ser tirado de Jericó, porque estava debaixo de maldição. Deus havia amaldiçoado a terra de Jericó. Até hoje é uma cidade, aquela cidade que Jericó, que Josué destruiu, nunca mais ela foi construída. Existe uma outra Jericó, que fica bem mais distante, fica a alguns quilômetros daquela Jericó antiga. Porque todos aqueles que tentaram construir a Jericó, que Deus amaldiçoou, todos eles morreram antes da hora. Porque quando Deus abençoa, meu irmão, Deus abençoa. Mas quando Deus também amaldiçoa, a maldição dele também pode se tornar eterna na vida de pessoas. Por isso que a Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Não queira cair na mão de Deus. Queira estar na mão de Deus, mas não queira cair nas mãos de Deus. Porque estar na mão de Deus é estar abençoado. Agora, cair na mão de Deus significa que a maldição está estabelecida sobre a pessoa. E Deus tinha dito: não pegue nada. Nada pode ser contraído da cidade. Nada pode ser tirado. Tudo tem que ser destruído. Nada tem valor. Aquilo que Deus amaldiçoa não tem valor nenhum. Aquilo que está debaixo de maldição pode ser prata, pode ser ouro, mas se está debaixo da maldição de Deus, isso deve ser tirado das nossas vidas. Nada pode nos atrair. Se há algo que está debaixo de uma maldição, nós não podemos nos atrair por elas, porque vamos trazer problema não só para a gente, mas para a comunidade. E entre os soldados de Israel, tinha um homem chamado Acã. E Acã tinha a síndrome da desobediência. E nada contraria Deus mais do que as suas ordens desobedecidas.
Nada contraria a Deus mais do que quando Ele dá uma ordem, alguém usa desobedecer. As ordens que Deus dá, seja elas agradáveis a nós ou desagradáveis a nós, temos que obedecer na íntegra, temos que obedecer cabalmente. E quando esse soldado chamado Acã, ele quando entrou na cidade, e Jericó era uma cidade rica, era uma cidade que tinha ouro e prata, e existia algumas capas de ouro, que devia ser uma coisa formidável, devia encher os olhos das pessoas. Imagina uma capa de ouro 18 quilates, imagina uma cunha de ouro, isso chama muita atenção. E Acã disse, olha, Deus pode estar equivocando-se, Deus pode estar equivocado, não tem problema nenhum, a vitória foi muito grande. E diante da vitória que Deus nos deu, Deus pode mudar a sua atitude. Deus pode mudar. Quem sabe Deus nem vai ver eu pegando essas cunhas de ouro aqui. Acã comete um grande erro. Primeiro erro que ele cometeu: desobedecer a ordem de Deus. E ninguém deve desobedecer a ordem de Deus e ficar impune. Todos que desobedeceram a voz de Deus, todos eles pagaram o preço. Desde Adão até os nossos dias. E alguns registrados na Bíblia, que usaram a desobedecer a Deus, não tiveram uma boa história para contar. As suas biografias na Bíblia são biografias tristes, de um final infeliz, porque usaram desobedecer a Deus. Não usemos de forma nenhuma desobedecer aquilo que está registrado na Bíblia, e aquilo que Deus fala aos nossos corações, e aquilo que está registrado nas Escrituras Sagradas. Toda a palavra de Deus não é simplesmente para ser observada. Muitos de nós não estamos obedecendo mais a palavra de Deus, nós estamos observando a palavra de Deus, e observar a palavra de Deus pode nos trazer muitos riscos. Quando eu obedeço, eu me entrego àquilo que está escrito, mas quando eu observo, eu começo a colocar alguns parâmetros nela, achando que aquilo está errado, que devia ser dessa forma, e a palavra de Deus não se deve ser mudada. A Bíblia diz, não se muda nem um jota, nem um tio, pode ser tirada da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser cumprida integralmente em nossas vidas. Acã comete o primeiro erro. Abra para mim, por favor. Acã comete um primeiro erro: desobedecer a voz de Deus, achar que Deus está brincando. E eu quero alertá-los, cada um de nós aqui nessa noite, Deus não brinca. Deus não brinca. No dicionário de Deus não tem a palavra brincadeira. No dicionário de Deus, brincadeira não está escrito. Deus não brinca, Deus é sério. Deus às vezes chega a ser tão sério que é ortodoxo, radical. Você lembra do exemplo da mulher de Ló? Só olhar para trás? Que problema é olhar para trás? O que tem olhar para trás? Isso não é nada. Olhar para trás, isso é insignificante. Mas a mulher de Ló esqueceu que Deus havia dito que não era para olhar para trás. Parece que um Deus tão radical, que não cabe no século 21, na modernidade que nós vivemos, ou na pós-modernidade. Parece que Deus é tão arcaico, ultrapassado. Parece que os mandamentos de Deus não cabem para a sociedade odierna. Parece que a Bíblia está gastada.
Dá a impressão que aquilo que está registrado na Bíblia, para os nossos dias, não cabe mais. Para essa sociedade, entre aspas, que pensa que sabe tudo, mas não sabe de nada. Qual é o problema olhar para trás? Mas eu tinha dito que não era para olhar para trás. E o que aconteceu? O que está registrado na mulher de Ló, no capítulo 17 de Lucas, verso 31, me parece. 32. E ficou convertida em uma estátua de sal. Você imagina a situação que essa mulher causa? Do lado do marido, certamente de mão dadas. De repente, Ló olha, Ló sente que a mão da mulher não está mais. E o pior, ele não pode olhar para trás. Você imagina que situação que a desobediência faz? Você imagina você andando com a pessoa do seu lado? Imagina, faz de conta que é você e o seu marido. Vem cá, irmão. Pega aqui. Não olha para trás. Aí vai nós dois aqui, ó. Olha para trás agora. Fica parado. Aí cadê a mão da esposa? Não está. Aí Deus diz assim, não olha para trás não, que o próximo é você. Obrigado, você não é mulher de Ló não. Radicalismo, sim ou não? Mas as ordens de Deus não se brinca, meu irmão. Se você está brincando com as ordens de Deus, uma hora dessa você vai ficar para trás. Você pode brincar com Deus ao tanto que você quiser, mas vai chegar uma hora que essa brincadeira sua vai te custar a tua própria vida. Então Acã esquece que Deus é para ser obedecido, a palavra de Deus é para ser obedecida. E a segunda coisa que Acã esquece é que Deus vê todas as coisas. Tem gente pensando o seguinte, eu estou pecando, mas o meu pecado está escondido debaixo de 7 capas. Só eu sei. Mas eu quero dizer para você que tem mais alguém que sabe. Tem mais alguém que vê. Provérbios diz que os olhos de Deus é como chama de fogo e contempla todas as coisas que está nos céus e na terra. Não tem como se esconder. E Deus vai dar uma resposta para Josué. Há pecado no arraial. Alguém pecou. E por causa deste pecado, olha o prejuízo que alguém que tenta esconder pecado dentro da congregação e achando que vai prosperar, nem ele prospera e nem quem está na sua volta. Porque o pecado, ele é como uma gringuina. É como uma lepra. Inclusive o pecado é comparado a uma lepra. Que contagia. E traz problema. Josué manda aquele exército para destruir aquela cidade rapidinho, não tinha dificuldade nenhuma. De repente eles encontram um exército que está forte, mas não era um exército que estava forte. Era porque Deus tinha saído do lado de Israel. Quando Deus sai da frente, meu irmão, quando Deus sai
da coordenação da minha e da sua vida, nós vamos andar como caranguejo. Quando pensamos que estamos andando para frente, nós estamos andando para trás. Quando Deus sai do comando da tua vida, e quando você começa a tomar decisões da sua própria cabeça, da sua própria vontade, sem consultar se era a vontade de Deus, você se encontra nesse estado que você se encontra, ou que você planeja estar. Quando você não coloca Deus dentro do contexto da sua vida, você vai levar a cabeçada na parede, você vai se enfraquecer, porque a nossa fortaleza não é nossa, a nossa fortaleza vem é do Senhor, que fez os céus, a terra e tudo que nele existe. E Deus vai dar uma resposta. Josué, há pecado no arraial. Verso 3: levanta-te e santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. E Deus agora está dando uma sentença. O que nos parece, o que nos dá a entender o texto, é que o pecado da desobediência no meio da congregação enfraquece a comunidade e mobiliza a ação de Deus. Sim, porque o profeta Isaías, no capítulo 59, o que é que ele diz lá? Os olhos do Senhor não estão fechados, os seus ouvidos não estão vedados, para que não nos possa ouvir. Aí tem uma vírgula. Mas os vossos pecados faz a divisão entre vós e o vosso Deus. Então o pecado traz dois efeitos graves. Primeiro, enfraquecimento da comunidade. Pecado escondido enfraquece uma comunidade. Pessoas que pecam e que esconde o seu pecado, ele vai trazer prejuízo para ele, para a família dele e também para a congregação que ele congrega. E enfraquece o agir de Deus. Deus fica imóvel. Deus fica estático, parado. E Deus diz: há uma possibilidade de vitória. Há uma possibilidade de mudar o quadro. Mas qual é a possibilidade de mudar o quadro? Tirar o anátema. E às vezes a gente quer ser contemporâneo demais. Nós queremos entrar num cooperativismo, de querer achar que a coisa não é assim mesmo. E Deus trata de forma tão radical. Qual é a ordem de Deus? Tira. Tira a maldição que está no meio. A palavra anátema na Bíblia significa maldição. Deus disse: enquanto a maldição estiver escondida no meio do meu povo, não há como eu agir. É preciso tirar. Ah, meu irmão, e Deus, quando resolve tirar, Ele tira. Boas intenções, o inferno está cheio. O que Deus quer ver é compromisso. E aí Josué vai ter que agir. O líder vai ter que agir. Porque era ele que tinha que agir.
Era Josué que tinha que buscar a resposta. E Deus deu a resposta. Agora Josué tinha que agir. E diante do problema descoberto, e detectado o problema, agora vamos buscar onde está. E ele começa a procurar e encontra Acã. Acã está lá. E na tenda de Acã estava o motivo da derrota. Na tenda de Acã estava o porquê deles ter sido derrotado de forma tão vergonhosa diante de um exército tão insignificante, diante da vitória que eles tinham tido antes, diante de Jericó. Quantos morreram? Por causa da desobediência de uma pessoa. Quanto podemos estar matando hoje por causa da nossa desobediência? Quantos estão morrendo do nosso lado por uma causa nossa? E nós achamos que silenciar, se afastar, se enclausurar, resolve o problema. Nós estamos vivendo dias hoje que as pessoas, quando estão com problema, em vez de eles buscar a solução do problema, resolver o problema, sabe o que as pessoas estão fazendo? Se afastando, se enclausurando, entrando numa redoma das suas coisas, dos seus pensamentos. Acã pensou que se esconder dentro da sua tenda, com a capa babilônica e a cunha da Babilônia, lá debaixo da sua tenda, o problema estava resolvido e estava oculto. Mas enquanto ele estava pensando que se calar dentro da sua tenda resolvia o problema, havia um grande prejuízo na congregação do Senhor. E Josué tem que tirar. E o profeta Jeremias, ele escreve no seu livro, que há tempo que profeta planta, mas há tempo que profeta arranca. Há tempo que profeta edifica. E há tempo que profeta destrói. E Josué agora está nessa situação, agora ele tem que arrancar. E aí, não foi a mulher dele que pecou, não foi a mulher de Acã que pecou. Você vê que o pecado é uma lepra que contamina todos. Porque não foi só Acã que teve que morrer. Toda a geração de Acã foi morta. Todos os descendentes de Acã que existiam na terra naquele dia, todos esses foram mortos. Mas a culpa era de quem? A culpa era de Acã. Isso mostra que pecado não só prejudica a pessoa, mas o pecado escondido vai prejudicar a tua família. A Bíblia diz assim: quem confessa e deixa, alcança misericórdia, mas quem se cala nunca prospera. Eu posso até estar falando com alguém. Eu não estou aqui julgando ninguém. Mas possa ser que eu esteja falando por alguém aqui, ou pela internet, não sei, que esteja nessa situação. Que está vendo a destruição batendo na porta, que está vendo a destruição batendo e chegando, e ele, em vez de tomar uma posição, se levantar e buscar a solução e resolver o problema, se esconde.
Meus irmãos, meus amigos, problema não se resolve fugindo. Problema se resolve enfrentando. O tempo não gasta. Pelo contrário, o tempo enraiza. Cria raízes profundas. O pecado é a coisa mais destrutiva em nossas vidas. Porque o pecado é uma afronta contra Deus. Não deixa a primeira coisa cair, não, meu irmão. Antes que a casa caia, confessa. Antes que o destroço chegue, passa um furacão na tua casa. Antes que passe um tsunami lá dentro da tua casa. É muito mais fácil resolver esse problema. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De repente, Acã não tinha essa oportunidade que nós temos hoje. Acã não tem a oportunidade, não teve a oportunidade que eu e você tem hoje. Porque hoje existe uma torneira chamada, que dessa torneira sai um líquido chamado sangue de Jesus, que é o recipiente, é o líquido mais precioso. A que boa tira a mancha da roupa. Mas o sangue de Jesus tira a mancha da alma. É a única solução que nós temos para que a casa não caia sobre a tua cabeça. Há uma solução. Acã, de repente, não teve a oportunidade que você e eu temos hoje. Quando a Bíblia diz, não se ponha o vosso sol, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Confessa quando está no caminho, enquanto é dia, porque a noite vem. E quando a noite chegar, meu irmão, pode ser muito tarde para você. Não deixe acontecer com a tua vida, com a tua família, por causa do teu egoísmo, que a primeira coisa que uma pessoa que não confessa pecado, ele é egoísta. Porque a maior virtude do homem não é nunca pecar. A maior virtude do homem é quando ele confessa os seus pecados. Diante de Deus, quando se confessa pecado, se cresce. Quando nós temos uma atitude de pedir perdão dos nossos pecados cometidos diante de Deus, nós crescemos de forma tremenda diante de Deus. Porque só pede perdão e só reconhece o pecado aqueles que são humildes, porque o arrogante não conhece o seu pecado. E a Bíblia diz que Deus é especialista em abater egoísta. Mas a mesma Bíblia diz que Deus é especialista em levantar os humildes. Por atitude de um homem, uma comunidade morre. Quem sabe nós estamos vivendo nesse contexto hoje. Porque a desobediência está implantada entre nós de uma forma tão radical. Começando dos púlpitos das igrejas e descendo até a porta. Há um espírito de desobediência entre nós.
E eu não estou falando de fora, estou falando dessa igreja aqui que eu sou pastor. E dessa aqui eu tenho autoridade para falar. Nós estamos vivendo uma desobediência. E é uma desobediência generalizada. E que está contaminando o arraial. E isso está prejudicando o crescimento da igreja. Um espírito de desobediência que não se pode mais tomar decisões, não se pode mais falar com alguém, porque tudo me leva a viver, tudo me leva para minha casa, e eu fico lá parecendo um brucutu, remoendo as minhas mágoas. Um espírito de desobediência, quando há uma convocação na igreja, é para se cumprir. Os irmãos que não estão aqui, que foram lá para o setor amanhã, esquece, você não está vendo nada, não estou falando com você. Esquece, você não está aqui. Mas quantos aqui ouviram que nós tínhamos um compromisso lá, numa congregação ontem, e não foram? Você tem coragem de levantar a mão? Só esses 4? Não tem mais gente, não? Por que não foi? Será que não é o espírito da desobediência que está tomando conta da tua vida? E são essas coisinhas que vai nos afastando do projeto de Deus em nossas vidas. São essa atitude que isso não tem nada a ver. São essas atitudes que eu sou dono do meu nariz e faço o que eu quero. É que vai nos levar a destruir as nossas próprias vidas e não conseguirmos nossas vitórias. Porque o que está atrapalhando o teu relacionamento com Deus não são coisas grandes. Porque as coisas grandes nós evitamos, mas não a consideramos a pequena. E o profeta Zacarias disse: não despreze o dia das coisas pequenas. Às vezes nós somos propícios a não fazer uma coisa de grande vulto, mas estamos desobedecendo nas coisas mínimas que Deus nos ordena e que Deus vai ordenar através de homem. Se você estiver esperando Deus vir aqui nesse púlpito falar alguma coisa para você, ao vivo como eu estou aqui, você vai cair os dentes e não vai ver. Se você estiver esperando que você só vai obedecer a ordem aqui dentro dessa igreja, e você começar a obedecer o que se prega e o que se fala, começando aqui de cima. Começando daqui. Quando Deus vir aqui para falar, pode deixar o teu cabelo cair, os dentes cair, a boca escancarada, cheia de dentes, você não vai ver, porque Deus não vai vir aqui. Deus vai me usar, enquanto eu estiver aqui, Ele vai me usar, sou eu. São essas coisas que estão atrapalhando o crescimento da igreja. Esse espírito de desobediência. Todo mundo quer ter o tupete alto. E aí, as coisas vão acontecendo. As coisas não andam. Se paga um preço na oração e não se vê as coisas desenrolar. Acã prejudicou uma congregação. Quem sabe você está prejudicando a tua vida e o crescimento da congregação que você congrega. Por causa do espírito da desobediência que está na tua vida. Vamos colocar de pé.
Eu disse que mensagem na igreja é para sair pensante. É para você pensar. Aí eu quero que eu e você façamos uma análise. Será que eu me incluo nesse contexto? Será que eu não estou vivendo também uma desobediência na minha vida? Será que na hora de você fazer uma análise? Será que a igreja não está sendo prejudicada pelas suas atitudes? É muito fácil. É só cada um de nós pensarmos o seguinte: como seria a igreja se todos fizessem o que eu faço? Pensa aí. Um segundo para você pensar. Você vai pensar o seguinte: como seria a igreja se todos fizessem como eu faço? Para muitos aqui a igreja seria só quinzenal. Para outros, trimestral. E para outro, mensal. Só tinha culto em 30 dias, porque é quando você aparece aqui. Escola dominical não tinha, porque você nunca vem. Culto de oração não tinha, porque você nunca aparece. Não tinha luz para iluminar a tua cabeça aí, microfone para falar para você ouvir, porque você nunca entra na tesouraria da igreja. Não tinha dízimo na igreja. Como seria a igreja se todos fizessem como eu faço? Pensante, o que é que você pensa? Como seria a igreja se todos agissem da minha forma? Aí, nós vamos encontrar um objetivo. Bom, se todos agissem do meu jeito, a igreja seria uma benção. Mas se todos agissem como eu, a igreja seria uma derrota. Aí, nós vamos fazer uma análise. Se eu estou do lado daquele que, se todos agissem do meu jeito, a igreja não existia, então eu vou mudar para o lado de uma igreja que existe. Qual é a atitude que você vai tomar hoje? Eu não tenho nenhuma pretensão de você sair daqui dando pulo e dando glória a Deus, falando língua estranha até babar, não. Eu quero que você saia daqui pensando. Eu não tenho nenhuma pretensão de ter a igreja pipoca. Eu tenho a pretensão de ver uma igreja firme. Na palavra de Deus. Nos ensinos sagrados. E na obediência às ordens que são dadas dentro da igreja. Porque ninguém aqui dá ordem porque quer. Dá ordem porque precisamos. Viver debaixo de ordem. Amém ou não? Será que tem alguém para Jesus hoje? Diante disso, não, pastor. Está muito duro. Aí eu tenho uma notícia para você. Vai endurecer mais. Então já vem sabendo. Aqui nós não estamos aqui para enganar, nem botar papa na sua boca, não. Aqui para você ser crente, você tem que ser crente. Se você quiser aceitar Jesus aqui, é para aceitar de verdade, não é para enganar a gente aqui, não. Se você está disposto a ser crente para ir para o céu, pode vir aqui, eu vou orar para você. Agora, se você está aqui para enganar, fica onde você está. Nessa igreja aqui só não tem bênção, não. Aqui também tem vara. Tem umas igrejas por aí que é só bênção. Vem para que é bênção, é bênção, é bênção. Aqui tem bênção. Mas aqui no meio dessa bênção tem cada secotada, meu filho, que você nem imagina. Então você já vem sabendo. Primeiro que aqui não tem animador de programa e nem animador de auditório. Aqui tem pastor. Aqui nós não temos nenhum teatro. Não, nós não temos pretensão disso não. Aqui não tem teatro. Não, aqui não tem. Aqui tem pregador do evangelho, pregador da verdade. Porque muitos crentes hoje não estão procurando igreja, não, estão procurando auditório de animador de programa. Onde é que está o fulano? Eu vou lá. Onde é que está o Betrano? Eu vou lá. Hoje eu vou pular que vou cansar, mas a vida é uma desgraça. Uma comunhão com Deus, zero.
Aqui nessa igreja nós não temos nenhuma pretensão disso. Você que está nos ouvindo pela internet, fique bem sabendo disso. Nós não estamos aqui com pretensão de encher a igreja de pessoas desobedientes, não. Nós estamos aqui em pretensão de levar a gente para o céu. E para ir para o céu tem que se converter primeiro. A Bíblia diz, tem um hino que diz assim, no céu não entra pecado. Lá no céu só entra aqueles que estão com o propósito de lavar pelo sangue de Jesus e ter uma vida santificada. Quer ser santo? Converta ao evangelho. Quer brincar? Continue na brincadeira. Mas saiba de uma coisa, a casa vai cair. Como a casa de Acã caiu, a tua vai cair também se você não tomar uma posição. Assim diz o Senhor. Eu não sei com o que eu estou falando aqui, mas que eu estou falando com alguém aqui, eu estou. O Espírito de Deus está falando com alguém. Se você não consertar a tua vida, a casa vai cair como a casa de Acã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Que Deus abençoe a cada um de nós. E que possamos sair daqui com um projeto de melhorar. E principalmente o nosso relacionamento com Deus. Porque se você melhorar o relacionamento com Deus, você vai melhorar o relacionamento com todas as pessoas. Você vai melhorar o relacionamento de comunhão com a tua igreja. Primeiro, estabelece o teu relacionamento com Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. E para isso, amanhã, 6 da manhã, tem oração aqui. Irmã Sônia vai abrir, né, irmã Sônia? Cadê a irmã Sônia? A irmã Sônia deve vir abrir a igreja aqui. A irmã Sônia deve abrir a igreja. Eu não vou estar aqui.